Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. E precisamos aprender a fazer isso e compreender a sua vontade, o seu modo de operar, entender que nem todos querem ou desejam conhecer a salvação e olham na perspectiva correta. Mas isso não quer dizer que nós devemos agir diferente. Por isso não adianta. Sempre tem um incrédulo, mas nós não podemos mudar nossa forma de agir. Precisamos entender isso. Independente de quem, para quem, continuamos a revelar o reino de Deus conforme a vontade de nosso Deus e Pai, testemunhando acerca das suas virtudes e revelando o seu reino neste mundo. Por isso, lá em Atos, na época que começou a igreja, no dia de Pentecostes, que estavam cheios de pessoas de todas as regiões, de várias nações do império, então nós podemos ler lá em Atos 2, do 9 ao 12, diz assim: Somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Aí no 13 nós lemos: Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Algo muito especial aconteceu neste dia. Galileus, pessoas simples, como eram os discípulos e mais aqueles que o acompanhavam, discípulos de Jesus, pessoas simples, indoutos, ou seja, normalmente letrados, sem muito conhecimento. Pessoas que estavam falando em outras línguas. Línguas que essas pessoas de diferentes regiões compreendiam. O que nós precisamos entender? Um processo sobrenatural. O Espírito Santo distribuiu o dom de línguas, ou seja, de falar em outras línguas, para falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus àquelas pessoas testemunhando. Alguns ouviram, interessante, acharam. Outros zombavam. O que nós precisamos entender? Que este é o processo, que não faz diferença. Que nem todos vão conseguir enxergar e entender a maneira e o operar de Deus. Precisamos entender isto. Por isso, não importam as circunstâncias, não importam as pessoas, não importam a maneira como recebem a notícia do Evangelho, das boas novas da salvação. Nós precisamos entender. Não podemos mudar o jeito de agir. Nós devemos entender quem nós somos em Deus, que recebemos da vida de Deus, que fomos feitos uma nova criatura, que fomos capacitados, habilitados para vivermos neste mundo como filhos de Deus, revelando o reino de Deus às pessoas. Precisamos entender isso, precisamos compreender a vontade do Pai para sermos instrumento da sua justiça e expressão da sua vontade. Fomos capacitados para viver e para manifestar as virtudes de Deus diante das pessoas. E até mesmo manifestar de forma sobrenatural o poder e a glória de Deus. Mas o que importa nisso tudo é que, independente de quem receber a notícia, nós agimos da mesma maneira, porque aprendemos com Cristo a andar neste mundo. Temos que revelar o Pai. Temos que manifestar da sua graça, do seu amor, da sua bondade diante de todos, independente de quem a esteja recebendo. Tudo o que fizermos, devemos fazer para a glória de nosso Deus. Como as pessoas irão receber? Alguns aceitarão, alguns ouvirão e se converterão, e outros não, zombarão, como essas pessoas. Nós precisamos parar e refletir sobre a vontade de Deus e aprendermos a agir como filho, independente de como as pessoas recebem o nosso testemunho. Mas o que nós não podemos fazer é testemunhar de forma diferente
é o nosso Deus. Essa é a questão. Somos chamados para o seu reino. Somos chamados para a sua glória. E desta maneira nós devemos revelá-lo ao mundo. Somente isto. Viver o reino de Deus é isto. Ser cristão é isto, é andar como Cristo, é revelar o nosso Deus ao mundo, manifestando suas virtudes e graça diante de todos. Entendendo que, como nova criatura feito à imagem de Cristo, que recebeu a mente de Cristo, o que nós precisamos fazer é amadurecer, fazer a nossa jornada de crescimento e amadurecimento para revelar quem somos e o que recebemos de Deus. Não se trata de correr para alcançar, de correr para obter, mas de entendermos que já recebemos, que somos abençoados, que recebemos toda sorte de bênçãos e que o nosso propósito é simplesmente amadurecer, crescer e revelar o Pai ao mundo. Essa é a nossa jornada e a gente precisa entender isso, que não se trata de quem recebe, mas da maneira como nós plantamos e semeamos a palavra de Deus. A terra que irá frutificar, que gerará, esta que depende não de nós, mas do operar de Deus, depende do crescimento, depende de ser uma boa terra que irá receber a semente. Que nós possamos entender, compreender estas coisas, entender a vontade de Deus e continuarmos a testemunhar, independente das circunstâncias, independente das pessoas, acerca do reino e da vontade do Pai. Que a gente entenda, compreenda e nos submetamos à vontade do Pai e a gente sempre faça o testemunho que agrada ao Pai, independente de quem está crendo ou sendo incrédulo. Que a gente possa compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Pai, revelando o seu reino neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.